Uma notícia sua de 15 anos atrás resolve viralizar hoje, em 2025, do nada. Ela volta aos holofotes e você começa a receber ameaças, você começa a passar vergonha, você começa a sofrer represálias no trabalho porque essa notícia do seu passado voltou à tona. O que dá para fazer com isso? Será que você tem direito de pedir que apaguem essa informação, essa notícia sobre você? Bem-vindos ao debate sobre o direito ao esquecimento. Meu nome é Camila, sou advogada especialista em direito digital e direito dos games, e hoje eu quero trazer para você um pouco sobre esse debate sobre o direito ao esquecimento, né, que é um tema que sempre gera controvérsia aí, enfim, entre os juristas e entre a população em geral, e eu quero trazer aqui as principais perspectivas e o que o nosso ordenamento jurídico entende sobre esse tema, se é possível ou não você pedir para ser esquecido na internet. Antes de mais nada, a gente precisa entender que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, ela prevê a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa como ali princípios fundamentais para a sustentação de uma sociedade democrática, como é a do Brasil. E é papel da imprensa, como todos vocês sabem, noticiar fatos, especialmente aí fatos que tenham repercussão pública, que sejam interessantes, que sejam necessários ao interesse público. Mas aí a gente pode entrar num raciocínio aqui que é o seguinte. Se pegarem, como eu disse no exemplo do começo do vídeo, uma notícia de 15 anos atrás, um fato lá que aconteceu há tanto tempo, e voltarem a republicar ela com o intuito único e exclusivamente de causar polêmica ou de prejudicar a pessoa, será que esse exercício de direito de imprensa e de liberdade de expressão ainda assim são absolutamente válidos, ou será que dá pra gente questionar? Quando a gente fala desse debate envolvendo o direito ao esquecimento, nós precisamos pensar que há aí um conflito de direitos fundamentais, especialmente o direito à honra, à intimidade, à vida privada de cada indivíduo de um lado e o direito à liberdade de expressão de outro. E aqui, pessoal, longe de mim trazer muito juridiquês, mas eu, como boa professora, porque eu também sou professora, preciso explicar aqui alguns conceitos que nos ajudam a interpretar o direito e entender melhor como é que as coisas funcionam no nosso país e principalmente nessa área, gente, de princípios, né? Porque a gente fala, por exemplo, do princípio à vida, do princípio à dignidade da pessoa humana, da liberdade de expressão, e são expressões vagas, né? E são expressões que muitas vezes geram conflito. E nesse sentido, o que eu gostaria de explicar para vocês de forma extremamente resumida é a técnica de ponderação desenvolvida pelo Alexis. Essa técnica de ponderação, gente, de uma linguagem muito fácil, nada mais é do que a seguinte: quando eu tenho dois princípios fundamentais em colisão, então aqui o princípio da proteção da imagem, da vida privada, da honra das pessoas, e de outro lado o princípio da liberdade de expressão, nós temos aqui dois princípios muito importantes para manter a nossa sociedade democrática de pé. Então a gente não pode simplesmente deixar de aplicar um para aplicar o outro por completo. Nós temos que ponderar. Nós temos que, no caso concreto, avaliar qual princípio deve prevalecer naquele caso. A gente não pode eliminar nenhum dos dois 100%. Então, a gente chama isso, né, de técnica de ponderação. Ou seja, nesse conflito de direitos fundamentais, a gente precisa sopesar, a gente precisa, a cada situação, verificar qual deles pode se sobressair sem eliminar completamente o outro. Quem é a favor do direito ao esquecimento, ou seja, as pessoas que dizem não, as pessoas têm direitos de serem deixadas em paz por fatos que aconteceram lá no passado. Elas usam como argumento que se essa notícia ou esse fato for trazido à tona, nesse nosso exemplo, né, de 15 anos atrás, foi trazido à tona agora em 2025, apenas para fins de lixamento virtual ou só para reviver ali uma história para causar polêmica, o direito de esquecimento seria válido. Então a pessoa teria o direito ali de simplesmente pedir que essa informação seja removida da internet. Então quem é a favor do direito ao esquecimento prega nesse sentido, né? Prega nessa linha de raciocínio de que as pessoas elas têm direito de serem deixadas em paz, é claro, se forem trazer alguma coisa à tona, se forem, enfim, debater alguma coisa que é só ali para encher o saco, ou para causar polêmica, ou qualquer coisa do tipo. Essas são as pessoas a favor do direito ao esquecimento. De outro lado, as pessoas que são contra o direito ao esquecimento, ou seja, aquelas pessoas que dizem, não,
ninguém pode pedir para ser apagado ali um fato que aconteceu, né? Esse fato ali deve permanecer sob pena de censura. Então, essas pessoas, elas dizem, não, ninguém tem o direito de pedir, ainda que nessa situação que eu falei, de, no caso, alguém trazer à tona uma notícia de 15 anos atrás, que nem faz mais sentido, mesmo que seja só para fazer alguém passar vergonha, ou, enfim, causar aí algum tipo de comoção, essas pessoas dizem que ainda assim é válido. Porque se a gente permitir o direito ao esquecimento, nós vamos estar permitindo algum tipo de censura, ou nós vamos estar permitindo que fatos importantes da nossa história, ou notícias importantes, ou casos importantes, sejam ali esquecidos, sejam tirados ali do conhecimento geral, inclusive das pessoas que nem chegaram a ter contato com aquilo naquela época. Um dos casos mais famosos envolvendo o direito ao esquecimento foi o caso da Aida Cury, que foi uma pessoa que foi assassinada em 1958, e aí décadas depois um programa de TV chegou e fez toda uma programação, enfim, sobre ela, passou na TV aberta, e a família da Aida ficou ali se sentindo constrangida, não gostou que isso aconteceu, porque foi reviver ali um sofrimento, né? Então, basicamente pegaram uma notícia antiga e trouxeram toda uma temática em cima dela. Então a família falou, opa, peraí, eu quero invocar aqui o direito ao esquecimento, porque eu quero que essa história seja deixada em paz, porque não faz sentido pra gente, família, rever isso acontecendo. E esse tema chegou no STF e o STF disse, de forma bastante resumida, esse é para ser um vídeo não tão comprido, né, gente, eu não quero esgotar o tema aqui, mas o STF não reconheceu a possibilidade do direito ao esquecimento. Nessa decisão, apenas a título de curiosidade aqui para vocês, o STF, de forma genérica, né, ele diz que, em regra, o direito ao esquecimento não é acolhido pelo nosso ordenamento jurídico, mas que há abusos, que extrapolar ali determinadas, deixou em aberto, né, determinadas condições, o abuso na exposição da imagem de alguém pode sim causar responsabilização, mas o direito ao esquecimento em si, ele não é acolhido pelo nosso ordenamento jurídico. Então, fazendo aquela técnica de ponderação que eu contei lá no começo do vídeo, né, um pouquinho antes, o STF entendeu que a liberdade de expressão é mais importante nesses casos, apesar de que o abuso ali, a honra, a imagem, a liberdade de alguém se extrapolar ali alguns limites, as pessoas que fizeram aquilo podem sim ser punidas. E agora eu quero trazer aqui para vocês uma perspectiva referente à minha área de atuação, né, pessoal, que é o direito digital. Eu sou advogada especialista nisso, professora nessa matéria. Aqui, quando a gente tem a internet, né, o tal do advento da internet, nós temos aquela velha máxima, né, que uma vez na internet, sempre na internet. E, infelizmente, é uma realidade ainda, né, que nós estamos aqui colocados frente a ela. Então, na internet a gente tem ali basicamente uma possibilidade ilimitada de ter acesso a informações, sejam elas quais forem, e o direito do esquecimento aqui encontra uma nova barreira, né, para aquelas pessoas que o defendem. E o que eu quero trazer de perspectiva aqui para vocês, pessoal, e inclusive isso vai estar pautado no novo Código Civil, né, no capítulo sobre direito digital, que embora a gente tenha esse reconhecimento do STF que o direito ao esquecimento não é permitido, gente, o direito à desindexação está sendo tratado no novo Código Civil como um direito em separado. E o que é a desindexação? Basicamente, gente, desindexar um conteúdo é diferente de removê-lo da internet. Desindexar significa, de maneira muito simples, fazer com que ele pare de aparecer em determinados sites de pesquisa. Vamos pensar no Google. Então, muitas vezes, pelo direito ao esquecimento ser negado, né, aqui no nosso país, a gente não vai conseguir pedir que um site remova uma matéria jornalística X ou Y, ainda que ela tenha acontecido há muito tempo atrás. Mas a gente pode, sim, pedir para que aquela matéria seja desindexada do Google, né? O Google é o principal buscador de pesquisa, mas existem vários outros. Então, a pessoa, se um conteúdo ele for desindexado, a pessoa, para ter acesso àquela notícia, ela vai precisar ter um link específico, porque quando ela jogar no Google e digitar fato X, notícia tal, não vai mais aparecer. Então, veja que são direitos distintos, né? A gente
pode encontrar ali uma dificuldade para remover certas coisas. E aqui, claro, gente, quando a gente está falando de crime e etc e tal, coisas que realmente violam o direito, elas podem ser sim removidas. Aqui a gente está tratando o direito ao esquecimento em relação a fatos e notícias que voltam à tona depois de um tempo. Então são direitos distintos e eu estou ansiosa para ver como que isso vai ser tratado no novo Código Civil. Mas entendam que existe essa possibilidade e que são direitos completamente distintos, tá? Então, pessoal, o que eu queria trazer aqui nesse vídeo para vocês são algumas respostas e outras perguntas, né? Mas basicamente o que a gente tem aqui de conclusão? Que de forma genérica, o direito ao esquecimento não é admitido no Brasil, que extrapolar alguns limites pode sim levar a alguma responsabilização, como no caso que eu citei, pegar uma foto de alguém ou uma notícia qualquer só para causar um linchamento virtual, qualquer coisa do tipo. Esses abusos podem ser, sim, questionados juridicamente, e que o direito à desindexação é um direito autônomo, ou seja, ele não se confunde, apesar de parecido com o direito ao esquecimento, e vai vir a ser tratado aí no Código Civil, no novo Código Civil, no capítulo de Direito Digital. Vocês acham que alguém tem direito de ser esquecido? Ou seja, vocês acham que as pessoas têm direito de serem deixadas em paz, independentemente de qual for a notícia, de qual for o tema, que elas têm direito de pedir essa remoção? Ou vocês acham que, no caso, se a gente permitir que esse tipo de coisa aconteça, a gente vai estar ali violando a liberdade de expressão, vai estar permitindo que algum tipo de censura aconteça? Qual que é a opinião de vocês sobre o tema? Comentem aqui pra mim. Se você gostou desse vídeo, dessa reflexão, deixe seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e comente aqui qual que é a sua perspectiva sobre o tema. Me deem ideias aqui também de vídeos que vocês gostariam de assistir envolvendo direito digital e direito dos games. É isso, pessoal. Meu nome é Camila, sou advogada especialista em direito digital e direito dos games e até a próxima.